Paz e graça, queridos e amados em Cristo Jesus. Mais uma vez estamos aqui diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Jardim Alvorada. Pastor Washington aqui da nossa igreja. Nosso pastor presidente é o pastor Antônio Campassi, um homem maravilhoso. Nós estamos aqui ligados à Igreja do Brás, Madureira. Amém, queridos? Então, estamos aqui nessa tarde de bênção e de vitória para falar dentro da lição número 3, uma lição maravilhosa que nos ensina alguns princípios, né? É um assunto a qual eu pouco conhecia, né? Nós sabemos da importância do assunto que nós vamos falar, mas esse assunto tem alguns fundamentos, alguns princípios bíblicos que tocou comigo, e eu acredito que vai tocar na sua vida também. Então, eu te peço que você compartilhe, né, essa live, que você convide a sua família, convide um amigo, prepare o seu material, a sua Bíblia. Se você tem a revista, prepare a revista. Se você não tem a revista, prepare um caderno de anotação, né? Porque alguns princípios que nós vamos estar falando hoje à tarde é de suma importância para a nossa vida. Amém, queridos? Vamos lá, vamos iniciar lição número 3. Uma breve oração e a gente já iniciamos, tá bom? Pai, te louvamos e te exaltamos nessa tarde de bênção e de vitória. Mais uma lição da escola bíblica para edificação para a nossa vida. E aonde essa lição chegar, que possa edificar vidas, contribuir para a sua vida espiritual e a edificação da sua vida, da sua família, do seu lar, para a glória, para a honra e louvor do nome de Jesus. Assim eu peço e agradeço. Amém. Vamos lá, vamos trilhar um caminho aqui. Lição número 3, temática diz o seguinte: participando com consciência e alegria da manutenção do serviço. O que eu vejo de interessante dentro dessa temática, quando ele coloca participando com consciência, eu penso que o escritor quis dizer participando com entendimento com relação à manutenção do serviço da casa de Deus e servindo ao Senhor. Então, quando fazemos algo com conhecimento, com ciência, com entendimento, fica muito mais fácil. Eu sei porque estou fazendo aquilo, eu sei qual é o princípio que está me movendo a fazer algo dentro do mundo cristão, dentro do mundo evangélico, dentro da casa de Deus, né? Ou melhor dizendo, dentro da igreja do Senhor Jesus. Nós sabemos que a igreja, ela tem um dono, e que é necessário, nós sabemos com conhecimento, consciência, que a casa de Deus, ela precisa da manutenção. E quem faz a manutenção da casa de Deus são os filhos de Deus. Amém? Então, já fica a dica que participando com consciência, ou seja, participando com entendimento, com conhecimento, o porquê estou participando, né? E outra coisa, participar com alegria, né? Além de eu participar com consciência naquilo que eu estou fazendo na casa de Deus, eu tenho que participar com alegria, né? Com gozo na alma, com paz na alma. Texto áureo: e veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o estimulou, e trouxeram a oferta alçada, marca aí, oferta alçada ao Senhor, para toda a obra da tenda da congregação, e para todo o serviço, e para os vestidos dos santos. Êxodo, capítulo 35, versículo 21. Na verdade, esse texto áureo está falando quando o Senhor falou com Moisés para construir a tenda da congregação.
E quando Deus orienta Moisés, e uma das orientações é para que todo homem que tivesse coração voluntário, espírito voluntário, a qual o coração se moveu a fazer uma oferta alçada para que se construísse, né, a tenda da congregação, né, aonde o Senhor ia se manifestar. Então, quando Moisés lança mão do projeto de Deus para a nação de Israel, quando eles saem do Egito, então um dos projetos era construir a tenda da congregação. Mas para construir a tenda da congregação, tinha que ter ofertas. E o texto diz que as ofertas aqui colocada é oferta alçada, perdão, ao Senhor. E o que significa oferta alçada ao Senhor? Olha que interessante. Uma oferta alçada era uma oferta que era levantada simbolicamente diante do altar no templo. Isso representava a dedicação da oferta a Deus. Ou seja, a oferta alçada, ela é direcionada para cima e para Deus, né? Isso representa a dedicação da oferta a Deus. Em traduções mais modernas, a oferta alçada é traduzida simplesmente como oferta ou voluntária. Por quê? Porque essa oferta aqui, ela tinha que sair de um coração, de um espírito movido. Não era de um coração ou espírito reprimido, ou não voluntário, ou por obrigação. Ele tinha que fazer essa oferta sabendo que estava, primeiro, fazendo para Deus. Segundo, que era a construção de um local, né, de um estabelecimento, aonde Deus ia se manifestar, que era a tenda da congregação. Vamos mais aqui. Olha só essa oferta voluntária. Alçar significa levantar ou erguer. Assim, oferta alçada significa oferta levantada. Então era a oferta que ia para cima e ia para Deus, né? Essa oferta, ela não estava baseada a troca ou algum benefício. É bem verdade que o povo, a nação de Israel, fazia algumas ofertas, a quais nós hoje não estamos obrigados a fazer, até porque nós estamos numa nova aliança, né? O princípio que eu acredito que o escritor quer deixar, né, é o coração movido que a nação de Israel fez para fazer essa oferta. Então, nós queremos entender que quando nós vamos fazer isso dentro de um contexto cristão, na casa de Deus hoje, o princípio que fica aqui é o princípio de que o nosso coração deve ser movido a fazer a oferta alçada ao Senhor, e não por obrigação. Segundo, o espírito a qual nós ofertamos não é o espírito de avareza. Aqui diz que o espírito dos israelitas era um espírito voluntário. Eles estavam voluntariamente, né? Então, esse espírito voluntário o estimulou a trazer a oferta ao Senhor. Então, esse princípio que se aplica para nós hoje na casa de Deus, no reino de Deus. Qual é o espírito, qual é o coração, né, que está sendo movido para fazer a oferta alçada, ou as ofertas no geral, dentro da casa de Deus. Aqui na igreja do Jardim Alvorada, nosso pastor tem muito nos ensinado a maneira, a característica correta e certa de ofertar na casa de Deus. E aí podemos ser todas as ofertas em questão de trabalho, em questão de ofertas financeiras, dinheiro, e tudo que você faz na casa de Deus. Nós devemos fazer voluntário, com um coração alegre, com amor, sabendo que estamos fazendo para Deus. Por isso que a temática diz, participando com consciência e alegria da manutenção do serviço. Porque aqui, no contexto de Êxodo 35, 21, né, ia se fazer a obra da tenda da congregação.
Depois ia manter a tenda da congregação. Depois ia fazer as vestes dos sacerdotes e dos sumos sacerdotes. Então, a oferta estava bem direcionada aonde ia ser investido todo esse dinheiro que os israelitas estavam ofertando. Louvado seja Deus, que lindo. Agora nós aplicamos ao nosso contexto de reino, de igreja. Qual o coração? Como está o nosso coração com as nossas ofertas? Que seja alçadas, que seja dízimos, ou que seja ofertas voluntárias. Como está o nosso coração? Como está o nosso espírito? Nós estamos fazendo isso de maneira confortável. Até porque se nós não fizermos essa oferta, se não tivesse pessoas que fizessem essas ofertas, como os filhos de Israel fizeram de maneira voluntária, né? Com um espírito, um coração que moveu a fazer isso, a obra de Deus para. Imagine se todo mundo pensar que não precisa fazer ofertas na casa de Deus. Como seria a igreja, como seria a continuidade da igreja. Pense nisso. Verdade aplicada. Como povo de Deus, somos convocados a participar da manutenção dos locais de culto com nossas contribuições financeiras e o nosso trabalho. Lá na antiguidade, em Êxodo, né? Quando o povo sai do cativeiro do Egito, a obra da tenda da congregação, nos dias de hoje, nos tempos modernos, é a igreja do Senhor, que os filhos de Deus devem manter e manter a manutenção do serviço da obra do Senhor. Outro texto importante que nós temos que passar antes de entrarmos no corpo do conhecimento, 1 Crônicas, capítulo 29, diz assim, ó: e a ida da minha própria vontade para a casa de meu Deus, quem fala isso é o salmista Davi, o rei de Israel, o ouro e a prata particular que tenho, particular, ou seja, é meu, que eu tenho, demais eu dou para a casa de meu Deus. Isso aqui já é na casa da construção do templo. Quem construiu o templo para o Senhor foi Salomão. Quem queria construir o templo era Davi. Mas Deus falou assim: Davi, tu és um homem de guerra, tuas mãos têm muito sangue. Você não vai poder construir um templo para mim, mas teu filho eu escolhi para que faça isso. Davi foi inteligente, ele não poderia construir o templo, mas ele poderia juntar os materiais para construir e doar. É isso que ele está fazendo. Ele está doando da sua própria vontade, do seu próprio recursos, para construir anos depois da saída do Egito, do povo de Israel, para construir um templo, uma casa para adorar a Deus. Eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 3 ao 4, que diz: 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas. Que maravilha. Ao 5, ouro para os vasos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a obra de mãos dos artífices. Quem, pois, está disposto, não é obrigado, encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor. Veja que a palavra voluntário está aparecendo em vários textos, e eu penso que esse é o princípio, é o caminho que nós, como filhos de Deus, assim como os filhos de Israel fizeram de maneira voluntária. Então, os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel, e os capitães dos milhares e das centenas, e até o capitão da obra do rei, voluntariamente contribuíram para a obra. Aleluia. Que maravilha, homens contribuindo de maneira voluntária, primeiro para a construção do tabernáculo, né, para a tenda da congregação, anos depois contribuindo para o templo físico, né, para o Senhor. Introdução. Nesta lição,
baseados nos registros bíblicos, né, veremos que o povo de Deus é chamado para servi-lo com alegria e fidelidade. Também na manutenção dos locais de cultos, assim como Israel, os filhos de Israel fazia, com contribuição financeira e trabalho. Lá na antiguidade, nos tempos quando Israel sai do Egito, foi se formar logo depois, com o tempo, os sumos sacerdotes, depois veio os levitas, que eram eles que iam tomar conta da casa de Deus, com questão do louvor, da pregação da palavra, do ensinamento das escrituras. Então tudo isso deveria ser financiado pelos filhos de Israel. Nós aplicamos isso. O princípio hoje para a igreja é que os filhos de Deus têm as suas contribuições para a manutenção da igreja de Deus, visando a continuidade das atividades da oração, da adoração e anúncio da palavra de Deus. Assim como a tenda da congregação era o local onde Deus ia se manifestar no meio do povo de Israel, a igreja para os filhos de Deus, atualmente, é onde Deus se manifesta, onde tem oração, onde tem adoração, onde tem louvor, onde tem a ministração da palavra, onde nós fomos salvos. É bem verdade que alguns foram salvos fora da igreja, mas esse que levou a palavra para salvar os que salvaram fora da igreja, tiveram a igreja para dar uma base. Então não dá para tirar esse princípio, da oferta, ainda mais da oferta alçada, que é para cima, que é para o Senhor, sem nada em troca. Porém, todavia, nosso Deus não deve nada para ninguém, porque o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é fiel. Quando nós fazemos as coisas com amor, com carinho, com alegria, Ele nos retribui da melhor maneira possível. Ainda que nós não queremos barganha, o nosso Deus é maravilhoso. E nosso Deus nos retorna com grandes bênçãos. Ponto 1, a construção do tabernáculo. O comentarista colocou logo no início aqui o seguinte: sempre foi propósito de Deus se relacionar com o seu povo. E aí ele se baseia em Tiago capítulo 4, verso 8. Tiago, capítulo 4, verso 8. Olha o que diz, Tiago, capítulo 4, verso 8. Chegai vós a Deus, ou seja, é uma atitude nossa de irmos até Deus. É nós que temos que ter esse compromisso. Chegai vós a Deus. E aí diz, e Ele se chegará a vós. Então, é vontade de Deus, que nós nos relacionamos com Ele. É vontade de Deus de ter um local, vamos assim dizer, aonde nós podemos se encontrar com o nosso Deus. É bem verdade que não tem um local específico e único. Nós podemos se encontrar com Deus na nossa casa, no nosso quarto. Nós podemos se encontrar com Deus dentro do carro, no transporte público, no serviço, Mas é vontade de Deus que tenhamos um local específico. Para os filhos de Israel, era a tenda da congregação, era o templo construído por Salomão. Para nós hoje, os filhos de Deus, na atualidade do século 21, é a igreja, a sua igreja que ele edificou, mais de 2000 anos atrás. Então é esse local onde nós estamos ministrando essa palavra de escola bíblica, é esse local que ele quer nos encontrar continuamente, aonde nós, como os filhos de Deus, devemos estar sempre constantemente contribuindo para a manutenção desse local. Louvado seja Deus. Ponto 1. Onde a glória de Deus manifestava. Olha que interessante. Antes de o tabernáculo ser erguido, construído, Moisés se encontrava com o Senhor na tenda da congregação, que era armada fora do arraial. Então, quando o povo parava, eles faziam um arraial em círculo, e fora desse arraial era montada a tenda da congregação, aonde Deus se encontrava com Moisés.
O tabernáculo foi erguido em pleno deserto para ser um local onde o povo desfrutaria de comunhão com Deus, que desejava viver entre eles. Sempre foi desejo, vontade, querer de Deus, de viver no meio do seu povo. Êxodo 25, verso 8. Veja que interessante, Êxodo 25, verso 8. E me farão um santuário. Isso é Deus falando para Moisés, para ensinar, para orientar o povo. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Ou seja, é vontade de Deus de estar no nosso meio. Isso é fato, o texto deixa claro. Segundo, é ter um local onde todos possam se reunir e estar juntos, unidos, em comunhão, em união, para ter a presença de Deus, para Deus falar por meio da sua palavra. Outro ponto interessante nesse ponto 1 é: o tabernáculo passou a ser o símbolo da sua presença entre o povo. Quando foi construído o tabernáculo, passou a ser uma referência aonde a presença de Deus estava e aonde ali eles iam ver a presença de Deus. Diante daquele esplendor, os israelitas ofertavam com alegria, ofertando a este mais do que o necessário para a construção do tabernáculo. Então, neste ponto 1, fica uma dica: devemos cuidar da casa do Senhor, assim como aquele povo no deserto cuidou do espaço do tabernáculo quando estava sendo construído e o local de adoração. Ponto 2, as ofertas voluntárias. Nós já falamos um pouco sobre isso. Os israelitas obedeceram à ordenança que Deus deu a Moisés para a construção do tabernáculo, participando daquele grande e belo projeto com ofertas voluntárias. E aqui nós vamos num texto, Êxodo, capítulo 25, verso 1 e 2. Êxodo 25, verso 1 e 2. É muito interessante, porque fala das ofertas voluntárias. Nós estamos se pegando, não o que nós temos que fazer, que nem israelitas fizeram, os filhos de Israel, não, nós estamos se pegando aos princípios. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, verso 2, olha só que interessante: fala aos filhos de Israel, nós hoje somos filhos de Deus, que me tragam uma oferta alçada, oferta para cima, para mim. Essas ofertas eram para Deus, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. É esse princípio que nós estamos pegando para quando nós vamos fazer ofertas. Coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada, porque era para o Senhor. Essa oferta é para cima, era oferta erguida, oferta voluntária. Então, nós como filhos de Deus, nós não podemos ficar aquém dos filhos de Israel. Fazer oferta de maneira voluntária. 1:3. A alegria de contribuir. Olha que interessante. Moisés recebeu a ordem de construir o tabernáculo, um lugar de culto a Deus, assim como tem a igreja moderna, um lugar de culto a Deus. O povo hebreu compreendeu que ali seria a habitação de Deus entre eles, no meio do seu povo. E toda manhã levavam muitas ofertas voluntárias para a construção do santuário. E aqui nós vamos em Êxodo 36, verso 3, 5 e 6. Veja que o texto diz que toda manhã eles levantavam e entregavam suas ofertas voluntárias. Mas tem uma coisa que eu fiquei impactado aqui, vamos lá. Estes receberam de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel
para a obra do serviço do santuário, tabernáculo, para fazê-la. E ainda eles lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias. 5. E falaram a Moisés, olha que interessante, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. E o 6. Então mandou Moisés que proclamassem por todo o arraial, as tribos, né, das tribos, dizendo: nenhum homem, nem mulher, faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Uau! Maravilha, queridos. Veja, Moisés falando para o povo não trazer mais oferta, porque já tinha passado muito daquilo que era necessário, daquilo que era preciso para se fazer a obra de Deus. Os filhos de Israel entenderam a necessidade do tabernáculo, assim como nós temos que entender a necessidade da igreja de maneira coerente, de maneira com conhecimento, de maneira com amor, com alegria, e o nome do Senhor será louvado. Ponto 2. O ponto 2 fala da restauração do templo. Aqui, Salomão já havia construído o templo, mas o templo teve que passar por algumas reformas, porque no ano de 605, 606, o templo ele foi invadido por Nabucodonosor, foi destruído, né? O povo ficou 70 anos no cativeiro, e depois de 70 anos o povo volta, né, para Jerusalém, Israel. E agora, como os soldados de Nabucodonosor tinham acabado com Jerusalém, acabado com o templo, tinha destruído tudo, o templo tinha que passar por reformas. Então, o comentarista coloca aqui no ponto 2.1, a restauração do templo nos dias do rei Joás. Depois vem o 2.2, a restauração do templo nos dias do rei Ezequias. E vem o 2.3, a restauração do templo nos dias de Josias. Então, veja que foi preciso depois levantar ofertas para restaurar o templo. E aí nós falamos que a parte desse templo ser restaurado é que o povo pecou, foi para o cativeiro. Quando voltaram, tiveram que fazer algumas contribuições. E a contribuição é baseada, é fundamentada em tudo aquilo que eu já falei sobre ser voluntário, um coração voluntário, espontâneo, né? Nada que Deus pediu a eles, pediu pressionando-os. Ponto 3. E aqui nós jogamos para nós, dentro do contexto de igreja. Nós estávamos muito no contexto do povo de Israel, né? Nós aplicamos alguns princípios lá dentro do contexto de Israel. Vamos para a igreja agora. Ponto 3. O cuidado com a casa de Deus. Deus nos abençoa com bens para desfrutarmos do melhor dessa terra. Assim devemos dispor parte de nossos bens para socorrer as necessidades da igreja, a fim de que ele tenha o necessário para o culto ao nosso Deus. Primeiro, 3.1, o chamado de Deus. As reformas nas construções são importantes para oferecer aos frequentadores, olha que interessante, conforto e segurança. Quando nós contribuímos para a casa de Deus, essas reformas na casa de Deus, né, podem nos trazer conforto e segurança. Os prédios devem ser mantidos em excelente estado de conservação. Nós precisamos ter amor pela casa de Deus, não tanto quanto o próprio Deus. Nós precisamos gostar de ver a casa de Deus arrumada. E isso envolve desde a parte estrutural até a manutenção do telhado. Então, ponto 3.1, nós aprendemos, né, que é necessário, né, que nós somos chamados como povo de Deus a cuidar da casa de Deus. Se os filhos de Israel cuidavam da tenda da congregação e cuidaram do templo que Salomão construiu, nós, como povo de Deus, né, a igreja do Senhor, somos chamados a cuidar da igreja
de Deus. 3:2. Devemos honrar a Deus com os nossos bens. E aqui eu vou em Provérbios. Provérbios tem uma lição muito importante, um ensinamento, um princípio para a nossa vida. Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10. Vamos lá. Muito interessante esse texto aí. Olha o que diz. Provérbios 3, 9. Honra ao Senhor. Primeira coisa, o que o texto bíblico em Provérbios está nos orientando, primeira coisa, honrar a Deus. Não está falando para honrar a igreja. A igreja nós sabemos da honra dela, porque a igreja é de Deus. Mas o texto diz para a gente, honra ao Senhor. Então, quando nós ofertamos, fazemos alguma oferta voluntária, com a questão financeira nossa, o nosso foco é Deus. Honra ao Senhor, com os teus bens e com as primeiras, tem texto que diz primícias, primeira parte de todos os teus ganhos, verso 10. E olha o que diz 10. E se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Aí já está falando de um princípio, e um princípio de retorno. Quando nós fazemos algo dentro da casa de Deus, visando Deus, e aí acontece isso que o texto diz, e se encharão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Era a prosperidade da época. Então, quando se cumpre esse princípio hoje, Deus se compromete com a sua palavra, de nos abençoar dentro do texto, daquilo do conhecimento que nós temos do texto bíblico. É por isso que o comentarista colocou, deixa eu voltar aqui, nós estamos falando da temática da lição 3, participando com consciência e alegria da manutenção do serviço, ou seja, da igreja, da casa de Deus. Eu coloquei aqui, ter entendimento, por que eu estou participando. Então, Provérbios deixa claro uma bênção, um retorno da parte de Deus. Amém? Então, foi muito claro o 3:1 aí. 3:2. Aliás, o 3:2 fica muito claro isso. Devemos honrar a Deus com os nossos bens. Honrar a Deus com os nossos bens é privilégio. O reino de Deus trabalha por princípios instituídos pelo Senhor. E um deles é, aos que me honram, eu honrarei. Esse texto já diz em 1 Samuel 2:30. Quando honramos a Deus, expressamos gratidão, consciência de que tudo pertence a Ele, e confiança em sua provisão diária. Isso é fato. Deus, quando nós se responsabilizamos por Deus e pelo seu reino, Deus se responsabiliza por nós. Tiago 4:8, que nós lemos, que diz aí, chegai vós a mim, e eu chegareis a vós. É fato, é princípio. Se nós não formos a Deus, Deus não vai vir a nós, porque é a princípio, de nós irmos até Ele. 3:3, vamos lá. O cuidado com a casa de Deus reflete quem somos, e é verdade, é fato. Veja que aquilo que eu valorizo é aquilo que vai refletir em minha vida. Trazendo para o contexto cristão, com relação à casa de Deus, se eu valorizo a casa de Deus, se eu tenho respeito pela casa de Deus, como diz Eclesiastes, quando entrares na casa do Senhor, guarda os teus pés, né? É os princípios que eu carrego dentro da palavra de Deus, da minha vida. Então, quando eu não respeito, não cuido da casa de Deus, isso está dizendo muito daquilo que eu valorizo, né? Da casa de Deus, né? Então, é bom nós refletirmos qual o sentido tem a casa de Deus, né? O evangelho para a nossa vida. E outra coisa, não dá para nós desconectar a casa de Deus do evangelho, ou seja, a igreja do evangelho. Não dá, porque tem alguns que dizem, eu não preciso da igreja, mas eu honro a Deus. Não, os dois é uma coisa só. Olha só os apóstolos, em Atos, capítulo 2, 46,
olha o que diz, Atos 2:46. Esse texto, eu vou trazer ele agora, me ver agora, porque é muito interessante. Atos 2:46 diz o seguinte, olha o que diz aqui, ó. Diariamente perseveravam unânimes no templo, era um espaço que eles tinham, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E a igreja que ainda estava se desenvolvendo, não tinha templos ainda específicos da igreja, mas tinha um local no templo que eles usavam para fazer, né? Então, imagine se nós continuássemos desde os primórdios sem um espaço nosso, vamos assim dizer, sem um espaço da igreja. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque aquilo que carregamos de princípios dentro de nós é aquilo que valorizamos em nossa vida. Então, o cuidado com a casa de Deus reflete quem somos. Vamos ler uma parte aqui, ó. Nossa disposição em ofertar para essa causa específica demonstra gratidão ao Pai Celestial por todas as bênçãos que temos recebido. E aí ele colocou fundamentado em Efésios 1:3, que diz que nós fomos abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais, espirituais. Contribuir financeiramente para a manutenção do templo é participar de uma semeadura em boa terra, com certeza, na certeza de que o Senhor, Deus, é fiel e poderoso para continuar suprindo todas as nossas necessidades. Desde que começou a levar suas ofertas ao templo, o povo passou a ter abundância de alimentos. E aqui ele coloca no ponto 3:3, o cuidado com a casa de Deus reflete quem somos, quando os israelitas em 2 Crônicas 31:10 estavam contribuindo à casa do Senhor. Veja o que esses israelitas receberam de volta. Então, 2 Crônicas, capítulo 31 e o verso 10. Olha que interessante que esse texto nos ensina. O que nós estamos falando é sobre princípios, dentro do contexto de cuidar da casa de Deus. Então veja o que diz aqui, ó, 2 Crônicas, capítulo 31, verso 10. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, aí já era o templo de Salomão, já que tinha construído, e respondeu, dizendo, desde que se começou, olha lá, a trazer estas ofertas à casa do Senhor, temos comido e temos fartado. Sumo sacerdote. Deixa eu só dar uma orientação aqui. A tribo de Levi, que é da descendência de Arão, eles foram escolhidos pelo Senhor, a tribo de Levi, para tomar conta da casa do Senhor, do tabernáculo, depois do templo. Eles não trabalhavam fora, né? Então eles recebiam as doações das 11 tribos. As 11 tribos de Israel sustentavam a tribo de Levi, porque a tribo de Levi estava comprometida com a obra, com a casa do Senhor. Olha o que eles estão dizendo aí, ó. Desde que se começou a trazer essas ofertas à casa do Senhor, temos comido e temos fartado. Alguma coisa o texto nos deixa assim, ó, um entendimento que num contexto aí não estava se trazendo, mas a partir daquilo que começou a trazer, a bênção começou a chegar. Olha lá. E ainda sobejou em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo e sobejou esta abastança. Nós temos que ter um templo que nem o de Israel, temos sacerdote, sumo sacerdote, levitas, não. O que nós estamos pregando aí é o princípio de quando nós fazemos algo na casa de Deus para o Senhor, Deus se responsabiliza e abençoar o seu povo. Porém, temos contexto, por exemplo, em Ageu, depois do cativeiro babilônio. O contexto de Ageu, depois do cativeiro babilônio, é que o povo que saiu do cativeiro babilônio, eles preferiram construir as suas casas e não edificar a casa do Senhor. Aí a terra deles ficaria infértil, os animais ficaram inférteis, a chuva não veio,
a terra não produziu, os animais não produziram, ou seja, eles ficaram dentro de um ambiente, né, que o próprio Deus segurou a benção deles. A partir do momento que eles começaram a fazer a casa do Senhor, o templo do Senhor, por orientação de Ageu, por orientação de Malaquias, por orientação de Zacarias, a bênção de Deus voltou sobre ele. É o princípio que nós estamos pegando, que quando nós fazemos algo para o Senhor, a abundância chega à nossa casa. Nós somos filhos de Deus e Deus se responsabiliza com os seus filhos. Que Deus possa abençoar a sua vida. Nós falamos a temática da lição número 3, participando com consciência, com entendimento, com compreensão, consciência e alegria da manutenção do serviço do Senhor. E nós participamos como? De maneira alegre, de maneira voluntária, um coração disposto a fazer. Porque temos ministros que está separado para cuidar da casa do Senhor, para ministrar na casa do Senhor, para pregar a sua palavra, para administrar a igreja do Senhor. Então, quando nós fazemos isso, Deus se responsabiliza conosco. Amém? O meu desejo é que você, quando for agora ofertar ao Senhor, fique sabendo que a maneira correta é um coração voluntário. É você estar de maneira aberta, voluntária, para fazer isso ao Senhor com alegria. Porque o Deus Todo-Poderoso, Ele pode redundar em bênção a sua e a minha vida, a minha família e a sua família. Que Deus possa, a minha oração é que Deus possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Quero deixar um convite aqui. Todo domingo pela manhã, às 9 horas, temos culto aqui. E também às 18 horas, na boquinha da noite, também temos culto. Se você não conseguir vir à noite, venha de manhã. Se não conseguir vir de manhã, venha pela noite. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço no amor de Cristo.